Olá, CBA Agro no ar, ao vivo na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Roberto Fonseca e aqui comigo está a jornalista Mila Ferreira, minha colega de redação no Correio Brasiliense. O nosso convidado de hoje é Geraldo Borges, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Participe do programa em nossas lives do YouTube e Facebook. Lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível em podcast. Bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado pela presença. Um feliz 2024. Gostaria de começar a entrevista com o senhor, que representa uma das entidades mais importantes do agronegócio brasileiro, repercutindo a decisão da Organização Mundial de Saúde, mais conhecida como OMS, que no final do ano passado atualizou a diretriz da nutrição na primeira infância e inclusive recomenda o consumo de leite para os bebês de 6 a 11 meses. Como que o senhor vê a medida? Como o senhor avalia o impacto no setor? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Mila, a todos que nos assistem. É um assunto extremamente importante. Trata-se de saúde humana e, inclusive, dos bebês, que são tão importantes, né, que precisam tantos cuidados. Isso só mostra, Roberto, para nós o quanto o leite é um alimento saudável, importante para o ser humano em praticamente todas as fases da vida, Mila. Não vou dizer todas, porque até os 6 meses o leite materno é insubstituível. O leite da própria mãe do bebê, ele realmente tem que ser e deve ser sempre ministrado à criança. Mas quando você vê que a OMS publica isso, como foi agora no final do ano, como você muito bem disse, diminuindo que antigamente, até antes disso, o prazo era até 12 meses e trouxe para 6 meses, ou seja, podendo utilizar o leite de vaca com crianças entre 6 e 12 meses. Isso melhora muito no sentido não só de esclarecer para a população o quanto esse alimento ele é importante e saudável, mas também a questão da acessibilidade, a questão das crianças, aquelas famílias menos favorecidas terem acesso a um produto que o custo é muito menor. O leite de vaca ele pode ser adquirido de uma forma muito mais fácil por qualquer classe da população brasileira, muito mais acessível que um leite especial ali, um leite formulado, né, como a gente chama de fórmula infantil, que restringe o consumo, né, pelo seu custo àquela família para administrar um bebê. Então a gente vê com muito bons olhos, não só para o nosso setor, mas para a sociedade, para a população de uma maneira em geral. E além da questão da acessibilidade que o senhor mencionou com relação ao leite de vaca, nem toda mãe consegue amamentar, por uma série de fatores consegue amamentar o filho e nem todas elas têm condição de adquirir a fórmula, né? Então isso é muito bom para a população em geral. Sim, porque nem todas as mães conseguem amamentar, por exemplo, por 12 meses. O ideal é que consiga, mas não é possível para todas elas. E isso realmente vem ajudar, inclusive, nesse aspecto. Eu tenho um filho e minha esposa conseguiu amamentar até o 7º, 8º mês, não conseguiu até o 12º mês. Então, esse é um exemplo que eu tenho em casa. E a gente realmente vê com bons olhos isso. Isso traz uma tranquilidade, Roberto, Mila e todos que nos assistem, para que as mães, as famílias, os pais possam administrar esse leite de vaca sem nenhum tipo de preocupação, já que é um estudo e uma mudança colocada pela Organização Mundial da Saúde. Isso é muito importante deixarmos isso claro aqui. Presidente, e como tem sido a conversa com os produtores em relação a esse assunto? Está sendo feita alguma campanha de esclarecimento, de divulgação? Como que a entidade pretende trabalhar o assunto? Estamos sim, inclusive a gente divulgou não só em redes sociais, como site, como entrevistas como esta aqui. E a divulgação foi no final do ano, é um momento difícil, né, de todo mundo preparando ali para as festas de finais de anos, encerramento, recessos. Então a gente pretende agora em janeiro difundir mais isso, como estamos aqui agora, uma retomada, vamos dizer assim, de trabalho, divulgando isso aqui na TV Brasília, no Correio Brasiliense, e queria até agradecer a oportunidade de podermos estar aqui com vocês, falando para todos os espectadores. Sim, aí tem a questão também dos benefícios, né? Existem vários paradigmas com relação aos benefícios nutricionais e com relação à intolerância à lactose também. Tem muita gente que acaba cortando o leite da alimentação, acreditando que tem um mal, sem ter essa certeza, né? Sem ter embasamento científico. E agora a Sociedade Brasileira de Nutrição e a Associação Brasileira de Nutrologia soltou aí um estudo, né, falando dos benefícios nutricionais do leite. Qual que é a importância disso, da população ter esse embasamento científico e não cortar o leite sem ter muito
sem ter muito motivo e acabar tendo prejuízos nutricionais? Muito importante, Mila, porque são duas instituições sérias e que são da saúde humana, não estão vinculadas ao agronegócio, não é uma entidade que representa os produtores, e sim da saúde humana, da área de saúde humana, né? Médicos, profissionais de saúde, e duas instituições sólidas que fizeram um estudo e publicaram um consenso, inclusive um consenso com bastante embasamento científico, mostrando quanto que o leite e os seus derivados lácteos são importantes para a saúde humana em todas as fases da vida, quebrando tabus, esclarecendo, por exemplo, dúvidas e até colocações que são fake news de médicos ou de profissionais da saúde, até que nem são, mas se passam por profissionais da saúde, ou por desinformação, ou até por desconhecimento, e às vezes até por má fé. E a gente quer esclarecer através de embasamento científico, através de estudos sérios como esse. Por isso a gente está aqui trazendo essa notícia e que nós ficamos muito tranquilos em falar dessa forma. Como alguns profissionais se colocam para ter um crescimento nas suas redes sociais e daí conseguir algum tipo de benefício financeiro, não é o trabalho da Abraleite. Então nós publicamos realmente estudos científicos, textos e informações com embasamento científico, como é o caso dessa que você acabou de citar. E isso, somado ao que a OMS também divulgou no final do ano, são notícias boas, não só para o setor agropecuário, já que o leite tem uma importância econômica e social muito grande no país, mas também são notícias, informações muito importantes e esclarecedoras para a população. Então, o que a gente pode dizer é: consumam lácteos, bebam leite, consumam os seus derivados lácteos, porque não existe nenhum tipo de problema. É lógico que aquelas pessoas que possam vir a ter intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite, elas precisam de consumir produtos livres ou da lactose, do açúcar ou da proteína do leite. Isso está disponível no mercado. E o percentual, Roberto, de pessoas, de seres humanos, que têm alergia ou a intolerância ao leite, é muito pequeno. Então, isso é fácil de que a gente possa divulgar para toda a sociedade que é tranquilo consumir os lácteos. Aqueles que têm intolerância ou que tenham a alergia ao leite podem consumir, porque existem produtos disponíveis no mercado, não só o leite, como derivados lácteos, que são livres do açúcar ou da proteína A1, que se a gente for entrar aqui é um assunto bastante complexo, mas o leite A2 é justamente para aqueles que não podem consumir a proteína A1. Presidente, era justamente esse ponto que eu ia entrar agora na entrevista. A gente está falando aqui para o produtor rural, mas também para a sociedade em geral. Eu queria saber do senhor quais são os tipos de leite de vaca disponíveis, os benefícios dele, como que podem ser encontrados em diferentes estabelecimentos, como que o setor se organiza? O setor é muito grande, nós temos vários derivados lácteos, não só no caso do leite, mas nós temos vários produtos importantes, como queijos, a própria manteiga, né? A gente recomenda todos esses produtos, não tem restrição a nenhum deles, nem queremos aqui compará-los, né? O único alerta que nós fazemos é que as pessoas também procurem, se tem alguma desconfiança, que tenha alergia ou intolerância, que façam exames, né? Que peçam ao seu médico para que solicite um exame para ver, um exame laboratorial, para provar se ele tem uma alergia à proteína do leite ou uma intolerância ao açúcar do leite. E se tiver, como eu disse, não precisa parar de consumir, apenas consumir o leite livre de açúcar ou o leite livre daquela proteína que pode fazer mal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a diferenciação que ocorre. Qual a diferença do tipo A para o tipo B? Como que é feita isso? O que impacta para o consumidor? Não impacta em relação à saúde. O leite tipo A ele é envasado diretamente na agroindústria, que é na própria propriedade. É um leite produzido e engarrafado ou envasado na própria propriedade. É o que tem a validade menor, correto? Ele tem uma validade parecida com a do leite pasteurizado, que não é envasado na propriedade. O pasteurizado ele tem em torno de 7 dias de validade. E existe o leite UHT, que é o de caixinha, que tem aí um prazo de validade maior pelas condições de armazenagem dele, por causa da embalagem. Mas todos esses leites são alimentos importantes, são alimentos saudáveis e devem ser consumidos, sem fazer nenhum tipo de comparação. O leite tipo A, logicamente, produzido, envasado na propriedade, ele tem um custo maior do que um leite pasteurizado, do que um leite
o HT, que é o que a gente fala de caixinha. Né? Então, isso que justifica essa diferença que a gente vê nas gôndolas, Sim, por né? questões de valores de custo de produção que oneram mais ou menos. Correto. Presidente, voltando ao assunto, o leite é praticamente democrático. Ele está presente em todas as comunidades, né? Tanto do pequeno produtor, que seja para, inclusive, a agricultura familiar como própria, como para o grande empresário que fatura com a comercialização de leite. Como que o senhor avalia que essa medida da OMS pode ser lida nas duas pontas, tanto para o pequeno produtor quanto para o grande empresário? Quando você valoriza um produto agropecuário, falando através de uma publicação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, tem total credibilidade, você está beneficiando, com certeza, você está valorizando o trabalho de qualquer produtor, pequeno, médio ou grande, já que o produto dele está sendo colocado à prova e dizendo, olha, esse produto é tão bom que pode ser consumido por bebês de 6 a 12 meses, o que antes não era recomendável pela OMS. E todo o setor ganha com isso, Roberto. Por quê? Porque a gente tem, com certeza, haverá um maior consumo desse alimento, que é muito importante, como a gente diz aqui, né, Mila, pela questão da acessibilidade, de famílias que não estão com tanta condição financeira, famílias que são menos desprovidas e que tinham, às vezes, dificuldade de alimentar os seus bebês e com o leite de vaca, que é muito mais acessível, terão condições de alimentar melhor os seus bebês aí na fase de 6 a 12 meses. Lembrando, manter o leite materno pelo maior tempo possível, como recomendam, né? Como é recomendado pelos médicos, nutricionistas, pediatras, mas sabendo que a partir do 6º mês podemos utilizar o leite de vaca pasteurizado, né? O leite reconstituído, como é a recomendação da OMS, reconstituído, no caso, o leite em pó também, reconstituído para leite fluido, e essas crianças serão bem nutridas com esse tipo de alimento. A gente tem tranquilidade em dizer isso agora. Quem está dizendo não é Abraleite, nós estamos replicando, nem é aqui a TV Brasil e o Correio Brasiliense, estamos replicando o que a OMS divulgou. Porque o leite é imprescindível para a saúde nutricional do bebê, né? Principalmente quando ele não está ainda consumindo alimentos sólidos. Então, é importante também, né, para as mães, para ter essa informação. Então, eu queria saber se a Abraleite vai fazer algum tipo de divulgação, de campanha dessa nova recomendação da OMS, né, que é recente e tem muita gente que não tem acesso a essa informação. Sim, nós começamos agora no final do ano, né, inclusive publicando em nossas redes, agora em algumas entrevistas que já estão agendadas, inclusive estamos abrindo o ano com esta aqui, e ficamos muito contentes pelo espaço que foi cedido, o convite que foi feito, e a gente vai com certeza, não só a Abraleite, mas como todas as instituições do setor, todas as entidades que estão ligadas ao setor produtivo do leite, a cadeia produtiva do leite nacional, sejam na produção, na industrialização, todos devem fazer esse trabalho e realmente difundir isso. Isso é muito importante, não só esse, mas também o consenso que foi aqui divulgado, né, e falado por nós, que mostra um trabalho sério, com embasamento científico, mostrando que o leite é realmente um alimento importante, saudável para o ser humano em todas as fases da vida, como já foi dito aqui. Então, a gente pode cravar, então, que, por exemplo, o consumo do leite, o HT é seguro. É essa mensagem que a Abraleite vai querer passar? Qualquer leite, como eu te disse, desde que seja pasteurizado ou pelo processo de UHT, que é uma temperatura maior ainda do que o pasteurizado e que realmente mata algum agente que possa causar poderia causar algum tipo de problema na saúde humana. Então, esses leites são seguros. Nós não recomendamos o consumo do leite in natura, Roberto, que não tenha passado por algum processo de pasteurização ou UHT. Mas o leite que realmente foi, inclusive, inspecionado, né? Nós temos um serviço de inspeção no Brasil, municipal, estadual ou federal. E cada estabelecimento, seja cooperativa ou laticínio, necessariamente precisa passar por um desses sistemas de inspeção, ou municipal, ou estadual, ou federal. Ele é tripartite, né? Ou não, cada um é independente? Não, ele tem uma inspeção, que pode ser a municipal, ou ele tem a estadual, ou ele tem a federal. O importante é que ele tenha essa inspeção, inclusive para ele estar nas prateleiras, estar nas gôndolas, estar não só nos supermercados, como panificadoras e outros estabelecimentos de distribuição, ele tem que ser um leite inspecionado, um leite realmente autorizado a ser comercializado. Não se pode comercializar, não é no Brasil, é no mundo inteiro, o leite que não tenha sido inspecionado, que não tenha passado por realmente um trabalho que traga segurança à população de poder consumir.
Presidente, vou precisar interromper a entrevista um minutinho, a gente vai precisar ir para o intervalo, 1 minuto, e a gente volta com mais CBA Agro, que hoje recebe Geraldo Borges, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a ABRALEITE. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CBA Agro, que hoje recebe Geraldo Borges, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Presidente, a gente terminou o bloco anterior falando sobre campanha de divulgação em relação aos benefícios do leite. Então, vou transferir a pergunta para a Mila, para ela continuar o assunto. Então, essa novidade aí, né, que é uma novidade ainda para a maior parte da população, da OMS ter autorizado o consumo de leite de vaca para bebês entre 6 e 11 meses, né? Antes a recomendação era a partir de um ano, e isso é muito bom para a população, principalmente a população mais carente que não tem como arcar com fórmula, enfim, às vezes o bebê acaba tendo prejuízo nutricional. Então, o senhor falou que a ABRALEITE está se esforçando aí na campanha para divulgar. Queria que o senhor divulgasse as redes sociais, né, os canais de comunicação da ABRALEITE, para a gente expandir aí essa informação, né? Perfeito, Mila. A gente está realmente empenhado nisso. A nossa diretora de comunicação e marketing, que é a Maria Antonieta Guazelli, que está em São Paulo, mas a nossa entidade é nacional, então nós temos diretores do Brasil inteiro, mas ela com a equipe eles estão realmente totalmente empenhados nisso. Convido a todos que acessem nosso site, abraleite.org.br, www.abraleite.org de organização.br, e as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, da ABRALEITE, que lá nós temos, inclusive, publicações que estão sendo feitas periodicamente, como pílulas, né? Colocando não só o consenso, como também publicamos e vamos voltar a publicar mais notícias sobre essa informação que a OMS nos trouxe. Os dois assuntos que estão, de certa forma, interligados e que trazem esclarecimentos à população. E eu volto a dizer, vamos consumir lácteos, beber leite, consumir todos os derivados lácteos, que é muito bom para a saúde humana, em todas as fases da vida. E deixo aquela ressalva, o bebê de 0 a 6 meses, leite materno. Podendo ficar mais de 6 meses amamentando a mãe, que amamente, mas precisando, necessitando, a partir dos 6 meses, o leite de vaca, segundo a OMS, faz bem para os nossos bebês e precisamos divulgar isso, difundir, e convidamos a todos que não só visitem, mas compartilhem, divulguem, ajudem. Esse espaço aqui é muito importante para nós, volto a dizer, e vamos trabalhar muito com a imprensa, que a gente valoriza tanto, para levarem notícias, né? Levar matérias boas, com embasamento científico, com seriedade, que trazem segurança ao consumidor, segurança à população. Presidente, estamos no começo do ano, queria primeiro ouvir do senhor quais as perspectivas que o senhor vê para o setor em 2024. Ano passado, em setembro, o senhor esteve aqui e externou a preocupação dos produtores com a importação predatória do leite. Como que está o cenário? Mudou? A gente ainda segue naquela faixa de 12% do produto consumido no Brasil ser de origem estrangeira? Infelizmente, Roberto, não mudou ainda. Houve realmente uma atenção por parte de alguns ministros da Agricultura e do MDA em receber o grupo de entidades que se uniu, dentre elas ABRALEITE, CNA, OCB e Frente Parlamentar em apoio ao produtor de leite. Porém, as medidas não foram suficientes ainda. Tomaram algumas medidas, a gente percebia naquele momento, e ainda é percebido isso, que estamos com recordes de importação. Inclusive, aumentou dezembro em relação a novembro, e janeiro persiste ainda com alto índice de importação de leite do Mercosul, aproveitando a questão de que os países membros do Mercosul comercializam seus produtos sem nenhum tipo de taxação, e a Argentina e o Uruguai continuam mandando volumes expressivos para o Brasil, o que tem prejudicado muito a nossa cadeia produtiva do leite. Isso prejudica não só aqueles mais de 1.176.000 produtores, segundo o censo do IBGE, que nós temos no Brasil, pulverizados em 98,8% dos municípios brasileiros, mas prejudica também pequenas cooperativas, laticínios, todas aquelas indústrias de beneficiamento de leite que transformam em derivados lácteos e lácteos que a população possa consumir, que se sentem todos prejudicados. A minoria, um número muito pequeno de estabelecimentos beneficiadores de leite é que importam, juntamente com indústrias da alimentação, por exemplo, de biscoitos, chocolates, e também algumas trades que importam os lácteos do Mercosul. Nós não somos contra, não só a ABRALEITE, como todas as entidades do setor que defendem os produtores,
essas entidades não são contra o comércio internacional, não somos contra as importações, mas contra fluxos predatórios que estão ainda acontecendo e em situação muito complexa, em que a Argentina, o governo argentino, durante o ano de 2023, trouxe ao seu produtor subsídio, coisa que o produtor brasileiro não tem. Então, isso torna o mercado bastante complicado. Para nós, isso não é uma competição harmoniosa. Passa a ser, para nós, vista como uma competição desleal. E a Abraleite alerta que isso pode ser um perigo para o consumidor, né? Aumentar o risco de desabastecimento. Perfeito. Isso é muito bem colocado por você, Roberto. Nós comentamos isso aqui naquele dia, que num primeiro momento, nessa fase em que o setor está sofrendo, parece que o consumidor não vai sofrer, não está sofrendo ou não vai sofrer. Mas isso essa conta chega, infelizmente, para o consumidor, porque numa desestruturação, uma diminuição da cadeia produtiva do leite nacional, com aquele problema de nós deixarmos de sermos autossuficientes na produção do que nós consumimos, dos lácteos que consumimos, com certeza nos deixa uma vulnerabilidade para termos que depender de produtos importados. E aí termos que pagar em algum momento o preço que estiver lá fora, e isso, quem vai pagar essa conta no final, infelizmente, é o consumidor. E a população brasileira, que é muito carente, precisa desse alimento. E até porque a gente fica dependendo da produção externa, né? Que o governo aqui não tem controle sobre o que, por exemplo, a Argentina e o Uruguai produzem, né? Justamente. Nós estamos agora em janeiro, estamos aqui no dia 12 de janeiro, e temos ainda uma esperança que alguma coisa possa modificar em relação a isso com o decreto que passa a vigorar agora em fevereiro, que é um decreto do governo federal, que reduz para aquelas indústrias beneficiadoras, indústrias de laticínios, os benefícios fiscais para aquelas que importam o leite, a matéria-prima leite ou qualquer derivado lácteo, como queijos do Mercosul, de uma forma que possa diminuir esse fluxo contínuo e predatório que está acontecendo de lácteos aqui no Brasil. Presidente, mudando um pouco de assunto, com relação ao carbono zero, né, que saiu também um estudo da Embrapa que mostra que o plantio de árvores junto à pecuária do leite pode fazer com que o leite seja produzido com carbono zero, né? Como que está isso? Muito importante, inclusive divulgamos, a Abraleite divulgou recentemente agora nas suas redes sociais, no seu site, essa matéria, essa divulgação que foi feita pela Embrapa. Nós teremos, inclusive, a Embrapa no nosso Fórum Nacional do Leite em abril, até faço aqui o convite, dias 16 e 17 de abril, aqui em Brasília, na sede da Embrapa. Possivelmente teremos uma palestra específica sobre esse assunto, que ele é muito importante. Esse estudo da Embrapa Sudeste, lá de São Paulo, mostrou que existem compensações de forma que a gente possa produzir com menos problemas ao meio ambiente. E nós temos que deixar claro que essa consciência existe, Mila, em todos os produtores, pequenos, médios e grandes, e o produtor de leite especificamente, ele conserva muito a sua propriedade, ele preserva muito o meio ambiente, até porque ele necessita desse ambiente para a harmonia que os seus animais precisam ter para produzirem bem. É só você pensar que o animal precisa de um conforto ambiental naquela propriedade onde ele mora, onde ele vive, para que ele possa produzir bem. Então, a nossa produção, e fica aqui até uma explicação um pouco maior, depende não só da preservação do meio ambiente, como dos bons tratos animais, das boas práticas, para que nós possamos ter boa produção, boa produtividade e conseguirmos alavancar bem a nossa atividade. Então, seria insano pensar que existe maus tratos animais ou que a gente não preserva o meio ambiente. Isso é a condição sine qua non para que a gente possa desenvolver a nossa pecuária leiteira. Presidente, muito obrigado pela presença. Mila, obrigado por tudo mesmo, pela participação, pelas perguntas. Fica desde já o convite para o senhor retornar em breve aqui para falar sobre vários outros assuntos que ficaram de fora. Rota do queijo, tributação, como que está a distribuição, utilização da tecnologia no campo, né? São vários assuntos. O senhor muito obrigado mesmo pela presença. Nós agradecemos o convite, estamos à disposição sempre e esperamos poder realmente estar de volta com boas notícias, com bons assuntos. O CB Agro fica por aqui. Obrigado pela companhia.
Até a próxima. Não deixe de aproveitar o final de semana. Tchau!